mito do controle das emoções. Será que realmente é possível você controlar aquilo que você sente? Eu sou Giba Uchita, sou doutora em ciências, especialista em neurociências e comportamento e ajudo profissionais que querem atingir o seu próximo nível de resultados sem travar. Então já vamos esclarecer as coisas aqui. Não, emoções não são passíveis de controle. Então toda vez que algum expert, guru, chega com essa história do tipo, estratégias de controle emocional, você precisa controlar melhor as suas emoções, isso é mentira. As emoções, elas não são controláveis. E já te adianto o porquê. As emoções têm 5 características principais e uma delas são automáticas. Como elas são automáticas, a partir do momento que você está sentindo, você não tem mais o que fazer. Você não vai conseguir controlar a tristeza, você não vai conseguir controlar ou deixar de sentir a alegria ou a saudade. Isso é muito comum quando as pessoas não estão sentindo aquilo que a sociedade espera que elas sintam. Então, um exemplo que uma mentorada trouxe uma vez. Ela estava sentindo uma alegria por ter conseguido uma promoção no trabalho, mas ao mesmo tempo ela estava sentindo medo, estava sentindo uma pontinha de tristeza. E daí eu conversei com ela. Ela realmente queria aquela promoção, nós traçamos um plano para que ela conseguisse aquilo, mas é normal e esperado também que as emoções se misturem. Então tudo bem você ficar feliz, ficar alegre e também sentir uma pontinha de medo ou de tristeza pelo que você está deixando para trás. Está tudo bem sentir. E daí quando ela me trouxe isso, Gi, parece que era meu sonho e de repente não tô sentindo aquilo que eu achei que eu fosse sentir. Existe essa expectativa, né, de você achar que você tinha que estar sentindo alguma coisa específica. Então é importante deixar muito claro que você não necessariamente vai sentir aquilo que todo mundo espera que você sinta. Que em alguns casos que vem cheio de tristeza, também vem com uma pontinha de alívio e até de alegria. Que outros casos em que esperaria-se que você estaria super agradecida, você também sente ali uma pontinha de tristeza ou uma pontinha de ansiedade ou uma grande ansiedade. Então é importante que a gente olhe para as emoções sem querer controlá-las e sem querer questioná-las. Então tem alguns erros que comprometem resultados, tanto os seus resultados como profissional autônoma como dentro de uma empresa. Ao lidar com as emoções, você precisa entender que não há controle. Há um outro tipo de estratégia que deve ser adotado, porque também não é, eu tô me sentindo com raiva, eu vou sair xingando as pessoas. Eu tô me sentindo triste, eu vou chorar em todas as reuniões que eu puder, eu vou chorar o dia inteiro e não vou trabalhar. Não é assim que as coisas funcionam. Então, existe sim uma forma de lidar com as emoções, mas não nesse caminho do controle. Você não vai conseguir controlar. E ainda vai ter mais reatividade depois. Então vamos falar sobre os 3 erros principais na questão da gestão das emoções e que eu gosto de chamar de equilíbrio emocional sustentável. Primeiro deles, reprimir aquilo que você está sentindo. Não era para eu estar sentindo tristeza, então eu vou ignorando, vou reprimindo, eu não choro, eu não lido com aquilo, eu me distraio de alguma forma. Eu tô com muita raiva, eu vou zapear no celular, eu vou ficar lá rolando o feed para sempre. Eu tô super ansiosa, tô com uma questão aqui que eu preciso resolver. E ao invés de olhar para a questão e olhar para a emoção, eu fujo de alguma forma, eu ignoro, eu vou fazer outra coisa, eu vou comer. Eu vou comer um bolo. Que ideia maravilhosa, um doce. Tá comendo emoção, não tá lidando com ela. O segundo erro, tentar justificar racionalmente aquilo que você tá sentindo. Que é o exemplo do começo aqui. Mas não era para eu estar me sentindo assim. Fica naquela argumentação. Mas era para eu estar feliz. Ou então, mas era para eu estar triste. Ou eu devia estar com raiva. Mas você não tá. E as emoções são automáticas, lembra? É a forma como o seu cérebro funciona, é a forma como as emoções operam. Então, dentre as 5 características das emoções, ser automática, para mim, é uma das que eu mais menciono em palestra. Falo, olha, se vocês lembrarem que emoções são automáticas, eu já vou ficar feliz aqui. Por quê? Porque existe esse diálogo frequente com as emoções. Alguém dá aquela pisada em você numa reunião, faz um comentário inadequado, um cliente não cumpre com o combinado, mas de alguma forma você aprendeu, né? Já trouxeram isso para mim em mentoria, que você precisa ser gentil, você precisa ser legal, que raiva faz mal, que você não pode sentir isso. Então aquela história, sorri a cena, né?
né? Sorrir e acena. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não dá para sorrir e acenar sempre. Será que aquele cliente que não está honrando com compromisso com você já não passou do limite aceitável para continuar sendo seu cliente? Será? Eu falo isso com frequência em mentoria. Às vezes a gente precisa ter menos paciência. Por quê? Porque estão invadindo o seu espaço. Com frequência. E as emoções são um indicativo claro disso. Quando você está sentindo raiva, é um indicativo de que alguém invadiu o seu espaço. Será que eu preciso engolir isso? Será que eu terei melhores resultados, serei mais respeitada e terei mais autoridade por o tempo todo ficar sorrindo quando as pessoas não estão respeitando os combinados? Será? Terceiro erro, colocar a responsabilidade pelas reações nos outros. Então veja, enquanto as emoções são automáticas e você não consegue controlar, as reações, o seu comportamento, por mais difícil que seja, ele é passível de controle. Ele é passível de você pisar no freio, se segurar, não falar tudo que vem à cabeça, porque é interessante isso. As pessoas querem controlar o que não é controlável, que são as emoções. Eu não devia estar sentindo isso, eu não devia estar sentindo aquilo, mas ao mesmo tempo fica passando a mão na própria cabeça ou na cabeça dos outros, que é o jeito. É o jeito dele, não liga não. É o jeito daquele cliente, é o jeito daquele gestor, é o jeito. Olha, estamos numa época em que a gente não pode mais depender do jeito dos outros para conseguir resultados profissionais. Então, não é o jeito, não é default, isso é capacidade e competência treinável. Lidar com pessoas é uma competência treinável. Ele é muito estourado. Ele é muito sincero. Ele não pensa muito para falar. Tá errado. Então, a gente precisa entender que, da mesma forma que eu não posso reprimir aquilo que eu estou sentindo, eu não posso me eximir da responsabilidade pelo comportamento que eu tenho de acordo com as minhas emoções. Então, o comportamento que eu tenho é responsabilidade minha. Não é história de você me fez fazer isso, olha o que você me fez fazer. Um exemplo clássico, né, de pessoas quando são mães, te bati porque você correu pra rua. Não. Peraí, vamos olhar mais a fundo isso. Você bateu porque dentro do seu repertório foi o que você conseguiu fazer, porque você sentiu medo quando ele correu para a rua. Veja a diferença do processo. Não é a ação dele está diretamente relacionada à minha reação. Ações iguais podem levar a reações completamente diferentes, de acordo com o seu estado prévio, de acordo com a sua inteligência emocional, de acordo com como você está se sentindo naquele dia. Então, veja, de novo, você controla as emoções? Não. Tentar fazer isso vai comprometer os seus resultados profissionais profundamente. Por outro lado, usar a emoção de muleta para se comportar de maneira inadequada, com baixos skills de comunicação e de convívio social e de liderança, também é uma péssima ideia. Esses dois pontos juntos fazem com que você não tenha bons resultados profissionais. Não tô motivada, não vou produzir conteúdo hoje por isso. O seu comportamento você controla. Você vai além da motivação, você vai na consistência. É isso que eu trabalho profundamente com as minhas mentoradas e elas sempre trazem esse feedback. Não, Gi, eu fiz mesmo estando meio esquisita naquele dia, porque eu sabia que a gente traçou um plano e ele precisa ser concluído. Mas eu sei, existem as travas. E as travas fazem com que você esbarre em pontos muitas vezes inconscientes. Por isso que é tão importante olhar para as emoções com atenção. Elas devem ser aliadas e não as suas sabotadoras. Então, existe controle emocional? Não, mas existe gestão das emoções. Como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, o que eu chamo de mapeamento interno, em que envolve autoconsciência. Olhar como é que você está se sentindo com atenção. Às vezes você está no meio de uma reunião, às vezes você está atendendo e do nada surge um gatilho, surge uma emoção. Não é para você simplesmente ignorar. Tá bom, eu estou sentindo isso, agora não é momento de lidar com isso, eu estou aqui no meio da reunião, não faz o menor sentido eu me desaguar chorando, ou então não faz o menor sentido eu gritar com alguém. Isso vai denotar um desequilíbrio extremo. Daqui a pouco eu vou lidar com isso. Já entendi. Emoção, já te dei check. Sei que você tá aí. Peraí que eu lido com você já já. Beleza, eu volto aqui, continuo o que eu estava fazendo e depois a gente vai olhar para essa emoção. O que a gente faz agora? Já que a emoção, plim, percebi. Eu vou nomeá-la. É uma ansiedade? É uma tristeza? É uma saudade? É uma surpresa? É uma alegria? É um alívio? É medo? Opa! Tô nomeando. E agora que eu nomeei, o que eu faço com isso?
Agora eu vou lidar com essa emoção. E é importante deixar muito claro, como eu já falei num outro vídeo que tá aqui, estar bem não é estar zen. Não significa que toda reação sua tem que ser plácida, compassiva, tranquila, pacífica. Tem algumas situações que pedem um tom de voz mais firme, que pedem um posicionamento de demissão de cliente, por exemplo, que pedem um posicionamento do tipo, não, a gente combinou esse horário e esse horário eu estou disponível. Depois disso, não estarei mais. Então eu tenho clientes que às vezes ficavam naquela ansiedade. Ai, mas e se a cliente não puder, o que eu faço? Eu começo a atender às 6 da manhã? Falei, mas cabe na sua agenda começar às 6 da manhã? Você não tem que levar sua filha na escola, você não tem que voltar e depois cabe na sua agenda? Faz sentido para você esse atendimento nesse horário? Ah, não, não faz. Então por que você vai se violentar dessa forma? Percebe a diferença de olhar, ah, não, realmente, eu tô sentindo medo de ficar sem essa cliente, mas não cabe na minha agenda. Então, a minha resposta será não. Por outro lado, não, realmente, é um horário que eu consigo fazer um remanejamento, faz sentido pegar esse projeto, faz sentido entrar nessa parceria, tô sentindo um pouquinho de medo, mas ao mesmo tempo eu tô super empolgada, porque tá de acordo com aquilo que eu quero, tá de acordo com aquilo que eu valorizo, acredito, essa pessoa realmente trabalha, eu conheço o histórico dela, então eu vou dar esse passo. Então, você decide em cima disso. Aí a gente já entra na gestão das emoções, no equilíbrio emocional sustentável. E quando você estiver achando que você vai explodir e que isso vai te tirar do eixo por completo, uma estratégia rápida, prática, indolor, sem contraindicação, chamada respiração. A respiração, ela é fundamental para você se regular e você não precisa de mais nada. Você só precisa de ar, que está em todo lugar. O que você vai fazer? Você vai respirar profundamente 4 vezes. Segura. Solta. De novo. Segura. Solta. 4 vezes você fazendo isso, você já vai conseguir se acalmar. E é muito mais efetivo do que se você ficar, você precisa se acalmar, você precisa se acalmar, você precisa se acalmar, porque a respiração profunda, ela vai ativar diretamente o nervo vago. E o nervo vago, ele traz essa sensação de segurança, na qual você pode se acalmar. Você não tá no modo de sobrevivência, não vem vindo um urso para te pegar. Você realmente pode se acalmar para lidar com aquilo. E de novo, não significa falar, ai, tá tudo bem, você pode chegar ao horário que você quiser, não. É simplesmente você, olha, eu não consigo mais trabalhar com você. Ou então, nossa, incrível, vamos tocar esse projeto juntos. Ou ainda, eu consigo, mas a gente vai precisar fazer uns ajustes de horário, beleza? Então você vai fazer o seu mapeamento interno, entender como você está se sentindo, dar nome para essa emoção e daí você vai lidar com ela. Não é controlá-la, é lidar com aquilo que você está sentindo. As emoções, quando são encaradas como aliadas, como sinalizadoras, elas ajudam a potencializar os seus resultados profissionais. Elas não precisam entrar num lugar de rasteira, de sabotagem, de trava. Isso é base emocional. As emoções são bússola e não obstáculo. Se você quiser saber mais sobre como que as emoções podem ser suas aliadas para os resultados profissionais que você deseja, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.